Nós estamos numa fase de recomeço. É certo que uma nova vida vem aí. Não há dúvidas de que nada será como antes. E como muitos já têm se dito, um novo normal será vivido por nós. Mas será que de fato nós precisamos nos limitar apenas aos novos hábitos de higiene, nos limitar apenas aos novos hábitos do convívio social? Claro que não. E assim como as demais cartas do Novo Testamento, também Efésios nos desafia a uma nova vida. Isso faz parte da forma de escrita do texto da Nova Aliança. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, era a mensagem para um povo. A pessoa nascia descendente de Abraão. Era inserida desde o 8º dia do nascimento dentro de uma cultura, dentro de um estilo de vida. No entanto, com a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, uma nova proposta é apresentada, uma nova aliança é apresentada. Então, aqueles que eram judeus são desafiados a abandonar alguns ritos e abrir mão de alguns aspectos da sua religiosidade para adorarem a Deus, buscarem a Deus, estabelecer o seu relacionamento com Deus agora por meio da pessoa de Cristo Jesus, não por meio dos animais, não por meio dos sacerdotes, mas por meio daquele que na cruz se entregou, o Cordeiro perfeito. Os gentios que sempre estiveram de fora da aliança, também agora no Novo Testamento são chamados a fazer parte do povo do Senhor. Também eles agora precisam ter uma nova vida, também eles agora precisam ter novos hábitos. Por isso, quando nós olhamos para as cartas do Novo Testamento, há sempre este desafio: abandone o velho homem, despojai do velho homem, somos nova criatura. E não é diferente aqui com a carta de Paulo aos Efésios. A carta de Paulo aos Efésios, então, é um grande desafio a uma nova vida, uma vida que vai glorificar ao Senhor. Nós podemos fazer uma apresentação panorâmica de forma muito simples. O capítulo 1 nos é apresentado o chamado de Deus. Ele nos escolheu e nos chamou desde antes da fundação do mundo para sermos santos. E agora uma nova perspectiva é apresentada do que é o povo do Senhor no capítulo 2. Judeus e gentios juntos. E a unidade é chamada no capítulo 3 e início do capítulo 4. Sejamos um só povo. Agora que o Senhor apresentou-nos a sua escolha, apresentou-nos o seu chamado e mostrou para nós agora que grupo é esse que somos, ele vai nos desafiar a partir do capítulo de número 4, a segunda metade dele, até o final do livro, a termos esta nova vida. Aquele que roubava, não roube mais. Abandone também a mentira. Irai, mas não pequei. E tantos outros desafios a um novo comportamento serão apresentados. O marido para com a sua esposa, a esposa para com o seu marido, a relação entre pais e filhos, a relação profissional e a batalha que teremos que ter, encarar, agora que estamos diante da missão de proclamar o Evangelho. Esta é a carta de Paulo aos Efésios. E desta carta nós faremos a exposição nos próximos meses para a honra e glória do Senhor. Efésios, desafiados a uma nova vida. Eu convido você a abrir a sua Bíblia nesta carta. Nós faremos a leitura dos 2 primeiros versos deste livro. E os 2 primeiros versos nos apresentam exemplos a serem seguidos. Nós temos aqui a apresentação do remetente, quem escreve a carta, e a apresentação dos destinatários, a igreja de Éfeso. E a partir então da vida de Paulo, e daquilo que a igreja de Éfeso é, faz e representa, nós tiraremos lições com estes personagens, para sermos então abençoados, edificados por meio deles. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Senhor nosso Deus, te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos deu de concluir a exposição do livro de Daniel e agora iniciarmos uma nova jornada. Iniciar a exposição verso a verso desta carta tão preciosa que nos desafia a uma nova vida. Senhor, dá-nos a condição de fazer isto com a forma mais fiel
ao texto, à palavra do Senhor. Dá-nos a condição, ó Deus, de guiados, orientados pelo Teu Santo Espírito, comunicarmos a voz do Senhor por meio de cada sermão. Encha-nos então, Senhor, com Teu Espírito, para que seja o Senhor mesmo a falar com cada um dos corações nesta noite. Toca no coração dos meus irmãos, ó Deus, para que eles sejam quebrantados a seguirem bons exemplos. O exemplo de Paulo, o exemplo da igreja de Éfeso e principalmente o exemplo da pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a Tua palavra venha confrontar o nosso pecado. Que a Tua palavra venha trazer consolo e esperança para nós. Que a Tua palavra nos conduza de fato a uma nova vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, nós temos aqui 2 exemplos a serem seguidos. Eu quero introduzir o nosso sermão dizendo que, inevitavelmente, nós seguiremos alguém. As redes sociais nos mostram muito esta ideia. Influenciadores e seguidores. Em alguma medida, nós somos influenciados pelas pessoas. E aqueles que pensam, não, pastor, imagina, eu tenho minha opinião própria, eu sou original, besteira. É só observar o nosso comportamento aqui. Percebam que as nossas roupas são parecidas. E que se talvez nós misturássemos todas elas de uma vez só, e tivéssemos que depois um escolher ou um falar qual é a roupa do outro, com exceção talvez pela distinção de tamanho, nós teríamos dificuldade de identificar. Porque, querendo ou não, nós seguimos o mesmo padrão social. Ninguém aqui está vestido, por exemplo, com trajes indianos, porque não faz parte da nossa cultura. E não vou entrar no mérito de se é uma roupa certa ou não, etc. Isso é uma discussão para um outro momento. Mas quero tomar isso apenas como exemplo, para mostrar que nós somos influenciados. Vestimos em alguma medida aquilo que a nossa cultura nos sugere. Nos alimentamos daquilo que é comum em nosso país. Então nós temos hábitos típicos do povo brasileiro. Porque nós fomos educados pelo exemplo dos nossos pais, que comiam arroz, feijão, bife, nos ofereciam isso. E a partir deste exemplo, entendemos que o sabor daquele feijão, daquele bife, é assim. É fácil você perceber isso quando você vai para outra cultura. Eu lembro quando eu recebi em casa a Mônica, esposa do pastor Lisandro, ela veio da Colômbia, e quando a gente colocou abacate batido com açúcar e leite, ela achou aquilo uma aberração. Como é que é? Vocês comem abacate com açúcar? Porque dentro da cultura dela não é assim. Mas nós seguimos o exemplo de alguém que um dia pegou abacate, bateu com leite, com açúcar, aquilo foi gostoso ao nosso paladar, talvez tenha sido a nossa avó, a nossa mãe, e nós seguimos de exemplo e fazemos para os nossos filhos. Então, uma coisa é certa, nós sempre seremos influenciados. E algumas implicações aqui, 2 que eu quero destacar. A primeira, uma vez que nós temos a certeza de que sempre somos influenciados, quem está nos influenciando? Eu acabei de mostrar que sim, não tem como. Você vai ser influenciado por alguém. Não vem com esse papo de, eu sou original, eu faço pela minha cabeça, porque isso não é uma verdade. E uma vez que você é influenciado, por quem você é influenciado? A quem você segue? A segunda implicação, diante desta afirmação de que somos influenciados, está no fato de que também nós influenciamos pessoas. Também nós servimos de padrão e de exemplo para outros. Então veja a importância de nós falarmos em exemplo nesta noite. Porque nós somos desafiados a seguir bons exemplos e ao mesmo tempo ser bons exemplos para que outros nos sigam. E não se engane, alguém te segue, alguém te acompanha e alguém imita o seu comportamento. Eu fico observando João Pedro em casa. João Pedro, em alguma medida, tenta reproduzir aquilo que nós, os pais, fazemos. E eu agora estou com uma brincadeira com ele, que eu pego todos os brinquedos de montar com ele e vou fazendo uma pilha enorme. Ele não consegue montar a pilha, então ele vai lá e derruba a minha. E racha o bico com isso. Só que foi engraçado que na sexta-feira eu comecei a montar a pilha. Eu acho que ele já estava muito cansado de derrubar as minhas. Ele começou a montar a dele. E foi interessante ver ele me imitando. A forma como eu colocava as peças, ele tentava colocar as dele. E você que é pai sabe quantas são as coisas que o seu filho vai imitar você. E aí? É grande essa responsabilidade. Tanto de buscar
bons exemplos para serem seguidos, como também o de sermos nós bons exemplos. É isso que temos aqui, no capítulo 1, versos 1 e 2. Ao lermos esta simples introdução da carta, temos algumas características do apóstolo Paulo que devem ser tomadas por nós como exemplo. Temos informações da igreja de Éfeso que devem ser tomadas por nós como exemplo, e é isso que nós faremos a exposição nesta noite. Primeiro, quem escreve o livro? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. A carta de Paulo aos Efésios foi escrita no ano 60. Paulo havia passado por Éfeso no ano 52. Foi no ano 52 que ele plantou aquela igreja. Mas eu quero falar de Paulo um pouquinho antes. Paulo nasceu em Tarso, judeu. Foi treinado aos pés de Gamaliel. Você vê um pouquinho desse homem, Gamaliel, quando lê o livro de Atos. No parecer do Sinédrio, diante das acusações que os apóstolos estavam sofrendo, Gamaliel deu um parecer brilhante. Se de fato for algo que ofende a Deus, o próprio Deus tratará de calá-los. Mas se não for, seguirão. E porque eram de Deus, seguiram. E somos frutos do trabalho apostólico. Gamaliel era um homem inteligente. Foi aquele que treinou, que foi mestre no que diz respeito à filosofia e também à religiosidade do apóstolo Paulo. Essa era a forma comum do passado. Essa ideia de uma formação acadêmica coletiva com várias pessoas em fila indiana nas cadeiras é algo muito recente. Antigamente a pedagogia não era assim. Você tinha a figura do mestre e a figura do discípulo. A educação clássica apontava para esse estilo de ensinamento. Então, um mestre dava as diretrizes para o discípulo que deveria segui-lo. E assim foi com Paulo e Gamaliel. Gamaliel treinando filosoficamente e também religiosamente o apóstolo Paulo. E será que isso deu certo? Nos parece que deu muito certo. Ao lermos os escritos de Paulo e a produção literária dele, parece que ele foi muito bem treinado, muito bem articulado por alguém que o orientou. Não apenas isso, também na sua religiosidade. Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz que ele era doutor na lei. No seu grupo dos fariseus, ele era autoridade religiosa ali. O que demonstra mais uma vez que ele foi muito bem treinado, orientado. Gamaliel acertou no exemplo que deu ao apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era um perseguidor da igreja, e você sabe disso. Ele consentia com a morte de Estevão, quando lemos lá no livro de Atos, capítulo 7. O apóstolo Paulo estava a caminho de Damasco para matar e encarcerar cristãos. Mas então, neste caminho, ele recebe a revelação de Cristo Jesus. O próprio Cristo aparece para ele e fala: Saulo, que era o seu nome hebraico, por que me persegues? Ele cai ao chão, escamas vêm aos seus olhos, ele rende a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Vai para a casa de Ananias, ali ele é batizado, é curado da sua enfermidade e vai em direção a Damasco. Mas em Damasco, como que os crentes olham para ele? Ô Paulo, que bom que você veio para cá, dá um abraço na gente. Não, espera aí, esse camarada está vindo aqui para matar a gente. Deve ter alguma estratégia dele para nos prejudicar. Paulo precisa sair de Damasco e entende a sua situação. Quando nós lemos 1 Coríntios, capítulo 15, verso de número 9, Paulo vai dizer que era justo ele ser chamado como o menor dos apóstolos, porque ele havia perseguido a igreja do Senhor. Então, uma vez que ele perseguiu a igreja do Senhor, era justo que ele fosse visto com ressalvas por aqueles crentes. Ele entendia isso. E por entender isso, ele vai ficar 3 anos fora, na Arábia. Talvez justamente agora para ser discipulado no cristianismo. Alguns estudiosos vão entender e acreditar que foi nesse período dos 3 anos na Arábia que ele recebeu a instrução vinda do próprio Senhor Jesus. No entanto, não há nenhum texto na Escritura que mostre o que aconteceu com Paulo nesses 3 anos em que ele fica ali. Mas é certo, assim como ele escreve em 1 Coríntios 15, 1 Coríntios 11, que ele recebeu o seu ensino e a sua doutrina vindo da parte do Senhor. É assim que ele fala. O que eu recebi do Senhor, vos ensino. Então também ele foi treinado pelo Senhor, instruído pelo próprio Senhor Jesus Cristo em algum momento da sua vida, que nós não sabemos qual foi.
e é possível que tenha sido esse dos 3 anos em que ele fica na Arábia. Paulo retorna da Arábia e vai para Jerusalém. Jerusalém foi onde ele desenvolveu o seu ministério enquanto judeu. Em Jerusalém ele era reconhecido como doutor da lei, como fariseu e perseguidor da igreja. Mas agora ele chega na sede do Sinédrio, onde estavam os outros judeus, companheiros dele de perseguição da igreja, e se apresenta como cristão. O que acontece com ele? Você traiu a causa, Paulo. Saia daqui, senão a gente vai te matar. E ele precisa sair fugido de Jerusalém. Vai ficar 10 anos fora, retorna para Tarso, a sua terra natal. E agora em Tarso, ficando ali durante 10 anos, ele continuará a sua vida cristã como membro, sendo treinado, observando a palavra de Deus. Da conversão, então, até este momento, já se passaram 14 anos. 14 anos depois, então, 10 anos depois que está em Tarso, Paulo vai para Antioquia. E na cidade de Antioquia, uma igreja missionária, uma igreja forte, uma igreja que estava a proclamar a palavra de Deus, ele será reconhecido como um homem cheio do Espírito Santo, será reconhecido como um cristão sábio, eficaz na sua fé, maduro na sua fé, e enviado juntamente com Barnabé para os campos missionários. Começa então a primeira viagem missionária de Paulo, em direção a Creta. Paulo passa pela região da Ásia Menor, mas não fica ali. Paulo só vai, então, gastar mais tempo na região da Ásia Menor, onde fica Éfeso, na segunda viagem missionária, quando ele vai passar 3 anos em Éfeso. Nesses 3 anos ele vai pastorear esta igreja. Atos capítulo 19, verso 11, nos fala que Paulo fazia muitos prodígios e maravilhas naquela cidade, e muitos se rendiam a Cristo. Vai dizer também que a estratégia de Paulo foi ir justamente nas sinagogas e que ele havia sido muito bem recebido pelos judeus ali. Paulo pastoreia aquela cidade, pastoreia aquela igreja, mas precisa retornar para Jerusalém. Ao retornar, ao se despedir dos seus presbíteros em Éfeso, os seus presbíteros choram, lamentam a partida de Paulo, porque sabiam que nunca mais o veriam. Ele seria morto em Jerusalém, ou preso em Jerusalém. E foi o que aconteceu. Paulo inicia a terceira viagem missionária e encerra essa viagem missionária pela última vez na cidade de Jerusalém. Em Jerusalém ele vai ser preso, enviado para a Judéia, enviado para Cesareia. E de Cesareia, como cidadão romano, ele pede audiência com César. E no meio desta viagem para Roma, o seu navio naufraga, ele vai parar na ilha de Malta. E da saída de Jerusalém até a chegada em Roma, se passaram 3 anos. Quando Paulo chega em Roma, ele vai viver então um cárcere em casa, uma prisão na residência. Essa é a situação que Paulo estará em Roma. Ainda com certa liberdade, mas preso dentro da sua casa em Roma, não podendo sair. É desta prisão domiciliar que Paulo vai escrever a carta aos crentes de Éfeso e também a carta aos filipenses, mandando notícias, falando, olha, eu estou bem, eu estou aqui, estou vivo. Nesse momento, então, estamos falando do ano 60, é que nós lemos Paulo, o apóstolo de Cristo, por vontade de Deus. Eu tracei aqui para vocês um pouco, de forma bem resumida, da vida do apóstolo Paulo, até este momento. E vejam a forma como este homem se apresenta, como apóstolo pela vontade de Deus. O que nós aprendemos então com o exemplo de Paulo? Quero deixar 2 lições aqui, dentro deste exemplo do apóstolo Paulo. Primeiro, engajamento com a missão. A palavra apóstolo significa enviado em uma missão. Vale aqui então um esclarecimento. Pastor, existem apóstolos ainda hoje? Se nós formos pensar no sentido etimológico da palavra, na raiz dela, na ideia de alguém enviado pelo Senhor para uma missão, sim, até mesmo nós somos apóstolos. Fomos comissionados pelo Senhor Jesus para proclamar o Evangelho.
Mas se nós pensarmos como um ofício eclesiástico, à semelhança do que é um diácono, um pastor, um presbítero, para que um líder da igreja se valha desse título, isso é impossível. E aonde na Escritura vai nos dar argumento para isso? Quando nós lemos Atos capítulo 1, versos 21 e 22, nós temos ali a escolha daquele que substituiria Judas. Daquele que ocuparia lugar como ofício apostólico entre os demais que lideravam a igreja do Senhor. Então estamos falando de um ofício, estamos falando de um cargo, estamos falando de uma posição. E quando nós lemos o texto, vem-nos a informação de que seria necessário, quero ler aqui, verso 21 e 22. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João até o dia que dentre nós foi elevado às alturas. Um destes se torna então testemunha conosco da sua ressurreição. Estamos falando então que para ser apóstolo, naquilo que foi colocado pelos próprios líderes e apóstolos da igreja, era necessário que alguém tivesse testemunhado todo o ministério terreno de Cristo, do seu batismo até a sua ressurreição. É possível então que existam apóstolos em ofício hoje? Claro que não. Teria que ter pelo menos uns 2000 e tantos anos. Por isso o reverendo Augusto Nicodemos muito bem fala que apóstolo bom é apóstolo morto. Qualquer um que se quiser valer em relação ao ofício apostólico tem que ter no mínimo 2000 anos. Sem isso não tem nem crédito para ser chamado e tido como apóstolo. Feita essa consideração importante, pensando no sentido desta palavra, o enviado em missão, nós vemos o engajamento de Paulo na missão para a qual o Senhor Jesus Cristo lhe chamou. Veja que do encontro com o Senhor, ali na estrada de Damasco, até esse momento da escrita da carta, mais de 30 anos haviam se passado. Paulo já havia sido aprisionado, encarcerado, já havia sido arrancado à base de chutes e pontapés das cidades por proclamar o evangelho. Inclusive em Éfeso ele já tinha sofrido ameaças, mas continua, ainda que dentro de uma cadeia, pregando e proclamando a palavra de Deus. Acompanha, inclusive, a carta aos Efésios, a carta de Filipenses e a carta de Colossenses. Enviadas ou levadas aos seus destinatários por meio de pessoas que foram convertidas por Paulo dentro da prisão, Onésimo e Tíquico. Nós vemos então, irmãos, que 30 anos depois, já com a idade mais avançada, Paulo continua pregando, proclamando, engajado na sua missão. E se apresentando nesta forma: eu sou o apóstolo do Senhor Jesus. Eu sou o servo do Senhor Jesus. Eu sou aquele que está engajado em fazer aquilo para qual o Pai me chamou. E neste mesmo período, quando escreve Filipenses, o que ele diz? Para mim, o morrer é lucro e o viver é Cristo. Se o Senhor me conceder vida, me concede para que eu pregue, para que eu exerça a minha missão. Se o Senhor quiser levar a minha vida, isso será para mim lucro. Este é o apóstolo Paulo. Engajamento na missão que o Senhor lhe deu. Mas de quem ele é apóstolo? De quem ele é servo? De Cristo Jesus. Não porque ele um dia acordou e falou: eu preciso ter um lugar de destaque. Eu preciso ter um pouco mais de honra entre a igreja. Então agora vou me apresentar como apóstolo, como muitos têm feito em nossos dias. Pega meio litro de óleo, joga na cabeça e fala: agora eu sou apóstolo. Não, apóstolo de Cristo, porque foi chamado pelo próprio Cristo, conforme nós lemos no texto de 1 Coríntios, capítulo 15, versos 8 e 9. Por último se revelou para mim, o menor entre os apóstolos, mas pela graça eu fui chamado, e sou o que sou. Este é o servo do Senhor Jesus Cristo. Irmãos,
Nós precisamos nos engajar na missão à semelhança do apóstolo Paulo. Quando Paulo escreve a Timóteo, ele fala que nós cristãos devemos participar dos sofrimentos de Cristo como bons soldados, e o bom soldado não se envolve nos negócios desta vida. Mas infelizmente, irmãos, nós estamos envolvidos demais, engajados demais nos nossos compromissos, nas nossas viagens, nos nossos planos, nos nossos sonhos, e sempre deixamos de lado a missão para a qual o Senhor nos chamou. Tomemos como exemplo o apóstolo Paulo e nos engajemos na missão que o nosso Deus tem para nós. E que missão é essa? Você sabe. Somos testemunhas do Senhor Jesus. Raça eleita, povo, sacerdócio real, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou. É para isso que nós estamos aqui. Mas parece, irmãos, que nós empreendemos muito mais do nosso tempo, pensando na forma como vamos gastar o nosso dinheiro para o nosso bel prazer, pensando na forma como vamos gastar o nosso tempo, qual é a próxima série que nós vamos acompanhar, qual é o próximo lazer que nós vamos desfrutar, e deixamos a missão que o Senhor nos entregou de lado. Não há engajamento nosso na missão de Deus para nós aqui na terra. Nos envolvemos muito facilmente nos negócios desta vida. Tomemos o exemplo de Paulo, para viver do jeito certo. E queridos, esses dias de quarentena revelaram o quanto nós, enquanto igreja, estamos distantes deste engajamento com a obra. Crentes muito mais preocupados se vão conseguir chegar à velhice e ver talvez os seus netos levar sua filha para o altar, do que em viver exatamente o que Paulo diz. O viver é Cristo, o morrer é lucro. Estar aqui presencialmente é viver para Cristo. E se morrer por estar aqui for a consequência, o morrer para nós é lucro. O que eu quero dizer é que para o ímpio é uma irresponsabilidade sair de casa. Para o justo é o cumprimento da sua missão. Mais do que isso, é fazer exatamente aquilo que Deus desafiou Adão a fazer. Adão, não foi o seu pecado que amaldiçoou a terra? Culpa sua. Vai, enfrenta ela. A terra vai produzir cardos e abrolhos. Enfrenta, encara. O problema é seu. Ela vai te matar. Ou vai tentar isso todos os dias. Deus não fala para Adão, fica em casa, espera vir a morte. Deus fala, Adão, sai e vai arar a terra. Te vira, negão. O problema foi criado por você. Enfrente-o. Porque a terra continuará a produzir. Covid-19, gripe espanhola, dengue, e tudo isso vai passar e outros virão. Como já tem sido anunciado, inclusive. Para nós cristãos, o sair é cumprir a nossa missão. Seja a missão dada na criação, domine-a, cuide dela. Seja a missão do nosso engajamento de proclamar o Evangelho. Pastor, e se morrer? Morrer é lucro. E se viver? Que o viver seja cumprir a missão que Cristo nos deu. A missão dada por Deus de dominar a criação, a missão dada por Deus de proclamarmos o seu Evangelho. Falta em nós, cristãos, engajamento. Há muito mais engajamento político de muitos dos crentes nas redes sociais do que engajamento em proclamar a palavra de Deus. Defende-se muito mais o seu líder político do que a defesa pelo Cristo da Escritura. Briga-se muito mais facilmente por uma posição política A, B, C ou D do que pelo cumprimento da missão da igreja na terra. Pensemos acerca disso. Tenhamos o mesmo engajamento de Paulo. E a pergunta é simples, irmãos. Por que Paulo estava preso escrevendo essa carta? Por um ato de desobediência civil. Proclamar o Evangelho de Cristo Jesus. O nosso engajamento à missão que Cristo nos dá precisa estar, inclusive, disposto à desobediência civil, se esta for contrária à Escritura, para cumprir a missão que o Senhor nos deu. Proclamemos e nos engajemos na missão. Se isso nos levar ao cárcere, de lá
cumpramos a nossa missão. Se isso nos levar à morte, o morrer com Cristo e para Cristo é lucro. Segundo exemplo que Paulo nos deixa de sua humildade. Ele entende que tudo o que estava acontecendo com ele, inclusive a sua condição apostólica, era pela vontade de Deus. Não pelo mérito dele. Não porque ele havia chegado a um nível mais top, passado por todas as hierarquias de poder na igreja, então agora sendo reconhecido e visto como apóstolo. Não. Paulo entende que estava ali pela vontade do Senhor. Uma condição humilde de ver e dizer, não conquistei, não são meus méritos, não é a minha força, não é pelo meu trabalho, mas pela graça do Pai que me chamou. Pela graça daquele que me deu o privilégio e oportunidade de proclamar o Evangelho e cumprir a missão. Temos esta mesma humildade de entender que a nossa vida precisa ser conduzida pelo Senhor, pela vontade do próprio Deus. Nós estamos falando que precisamos seguir bons exemplos. Demos aqui o exemplo de Paulo, que escreve a carta aos Efésios. Quero falar um pouco da igreja de Éfeso, a igreja a quem está sendo destinado esse livro. A cidade de Éfeso era uma cidade riquíssima, uma das capitais políticas e econômicas da região da Ásia Menor. A Ásia Menor era uma micro-região dentro do Império Romano, de muita força econômica, de muita produtividade cultural, intelectual. E esta era uma realidade desta cidade de Éfeso. Quando nós olhamos em Apocalipse, as cartas às 7 igrejas, não é porque apenas aquelas igrejas mereciam um recado da parte de Deus, claro que não. A carta foi destinada às 7 igrejas, entre elas Éfeso, porque aquelas 7 igrejas eram as 7 igrejas mais importantes, o meio pela qual, através delas, chegaria a mensagem do Senhor a tantas outras igrejas também. Éfeso é tida como uma dessas cidades. É tida como uma dessas igrejas importantíssimas na região da Ásia Menor. Na cidade de Éfeso ficava o templo da deusa Diana. A melhor forma de você, talvez, pensar, imaginar aí na sua cabeça a cidade de Éfeso, é você olhar, por exemplo, para a Aparecida do Norte. Quando você vai em Aparecida do Norte, você tem um grande templo a uma grande deusa, que não tem nada a ver com a pessoa de Maria, a mãe de Jesus, serva do Senhor, usada por ele para trazer o Salvador ao mundo. Claro que não. Tem a ver com uma deusa criada no imaginário humano, encontrada na beira de um rio. E esse templo a essa grande deusa era uma realidade em Éfeso, a deusa Diana, e uma realidade também aqui no nosso país, em Aparecida do Norte. E é muito similar a condição das duas. Porque quando nós vamos à Aparecida do Norte, você vai em cada metro ou a cada loja nas calçadas ali da cidade, você tem a venda de artigos religiosos. Assim também era a cidade de Éfeso. O templo de Diana estava ali. E tudo ligado a esta religiosidade era vendido, comercializado, e este comércio ligado ao templo sustentava, inclusive, a cidade. É fácil nós imaginarmos isso. A cidade que mais tem hotéis em São Paulo, no estado de São Paulo, depois, claro, da capital, é Aparecida do Norte. Há um movimento muito grande na hotelaria, na rede de serviços de restaurante, no próprio comércio de rua com os artigos religiosos. A cidade, então, depende em alguma medida do grande templo, a grande deusa. E assim era Éfeso. Mas veja a forma como Paulo fala desses cristãos. Vocês são santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Quero destacar primeiro acerca desta fidelidade. Era uma igreja, era um povo fiel. Mesmo nesse contexto de idolatria, mesmo nesse contexto quase que de pressão por todos os lados, a adoração a um Deus estranho, eles permaneciam fiéis ao Senhor Jesus. Segundo exemplo a ser seguido, esses crentes, por conta da sua fidelidade, também eram relevantes no seu contexto. Para entendermos isso, a gente precisa ir lá no livro de Atos, capítulo 19. A partir do verso de número 21, nós temos a descrição
de que, portanto, aquele povo pregar o evangelho, as pessoas começaram a se converter naquela cidade. E sabe o que aconteceu com o comércio? Começou a fechar. Olha o nível de relevância e importância daquela igreja naquela cidade. E aquilo criou um mal-estar danado para o apóstolo Paulo. A relevância daquela igreja naquela cidade era tão grande que o comércio aos deuses começou a fechar. Cadê aquela lojinha que tinha aqui? Rapaz, o comerciante abandonou a deusa Diana e agora está seguindo um tal de Paulo lá na igreja. Tem um grupo lá chamado Cristãos, Paulo, Áquila, Priscila. Estão pregando a palavra do Senhor e falando acerca de um Cristo, e ele abandonou a deusa Diana e fechou a lojinha. Imagine isso acontecendo na cidade, esse movimento. Que coisa extraordinária. Imagina que outras lojas estavam fechando, simplesmente porque não tinha quem comprasse. Porque estava sendo pregado que deveria se render glórias, honra e louvor ao único Deus, ao seu Filho Cristo Jesus. Isso estava acontecendo em Éfeso. O mesmo texto de Atos capítulo 19 fala que livros de magia eram queimados na cidade. As pessoas ouviam o evangelho e pegavam aqueles livros místicos, livros de magia, e queimavam ali, em praça pública. Tudo isso por quê, irmãos? Porque aquela igreja era fiel, mas aquela igreja também era relevante no contexto onde estava inserida. Fez a diferença na sua cidade. É triste, irmãos, quando uma igreja está em um bairro, em uma cidade, e passam-se anos, anos e anos, e se aquela igreja fechar ou abrir, não faz a menor diferença. Talvez um dos efeitos da pandemia esteja no fato de mostrar a irrelevância da igreja do Senhor. Quando nós, enquanto igreja, estar com as portas fechadas não faz a menor diferença para o bairro e para a cidade, é porque nós estamos sendo pouco relevantes. Quando se faz paralisação por conta de animais, por conta de causas homossexuais, mas não se paralisa para que as igrejas estejam abertas proclamando e adorando o seu Deus, é porque, irmãos, falta relevância em nós. As pessoas deveriam estar clamando, batendo nas portas da igreja e falando: abram, por favor, nós precisamos de vocês. Nós precisamos de vocês falando, proclamando, anunciando. E este efeito de relevância era o que estava acontecendo em Éfeso. A igreja estava fazendo a diferença em seu contexto. Nós vemos também fidelidade, relevância, mas também uma igreja pura e santa. Paulo vai dizer aos santos que vivem em Éfeso. Por que aquela igreja é pura e santa? A melhor forma de nós entendermos isso é quando nós vamos lá para Apocalipse capítulo 2. Éfeso é a primeira igreja a quem o Senhor Jesus escreve. E ele vai dizer que aquela igreja era uma igreja muito apegada à sã doutrina, e uma igreja que não tolerava os nicolaítas. Quem eram os nicolaítas? Nicolaítas eram um grupo de pessoas que diziam dentro da igreja o seguinte: olha, a gente pode ter um evangelho seguido mais ou menos. Dá para ser crente e continuar com os mesmos vícios. Dá para ser crente e continuar fazendo as mesmas práticas erradas. Dá para ser crente e aceitar um suborno aqui e ali. Não tem problema. Deus é bom. Deus é amor. Estamos na graça. Vem do jeito que você está e fica do jeito que você está, porque Deus te aceita. Esses eram os nicolaítas. Um evangelho falso. Sem obrigações diante de Deus. Sem obrigações ligadas à santidade, a uma mudança de vida e de caráter. E Jesus fala: igreja de Éfeso, eu me alegro com vocês porque vocês não toleram estes. Vocês põem estes para correr. Esses que vêm com conversa mole do jeito, vive aí de qualquer forma, que Deus aceita tudo, vocês estão colocando para correr. Que bom que vocês são assim, vocês encaram a santificação como algo sério. Então o texto põe aqui, aos santos, porque se importavam em serem de fato santos para a glória de Deus. Eles eram fiéis, relevantes, era uma igreja pura e santa,
era uma igreja com boa liderança. Isso porque nós lemos em Apocalipse que era uma igreja que preservava a pregação fiel e a sã doutrina. E quando lemos em Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, nós vemos carinho e afeto dos seus presbíteros para com o seu líder, o apóstolo Paulo. O que demonstra, irmãos, que era uma boa liderança. Era uma liderança preocupada e engajada com os outros, com as pessoas, com afeto, com carinho, com desejo sincero de pastorear, e que fazia isso com apego e fidelidade à palavra do Senhor. Destacamos então e vimos hoje aqui, irmãos, exemplos a serem seguidos. Primeiro, o exemplo do apóstolo Paulo, engajamento com a missão, humildade em servir a Deus e reconhecer que é Ele quem controla e direciona a sua vida. Vimos o exemplo a ser seguido da igreja de Éfeso, uma igreja relevante, uma igreja fiel, uma igreja pura, uma igreja com boa liderança, com boa doutrina. Tomemos estes exemplos para as nossas vidas. Nós falamos na introdução deste sermão. Uma coisa é certa, nós seguimos alguém. Então, a quem nós seguimos? Quem são para nós referência e exemplo? Que tomemos a vida do apóstolo Paulo e a igreja de Éfeso como exemplo para as nossas vidas e para a nossa igreja. Mas quero encerrar e já nos preparar para a ceia, falando do Senhor Jesus Cristo. E o texto que nós lemos na abertura do nosso culto nos diz assim, Efésios capítulo 5, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo. Sejamos imitadores de Deus. Em 1 Coríntios capítulo 11, verso 1, Paulo fala, sejam vocês meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Precisamos, irmãos, imitar o exemplo do nosso Deus, do nosso Cristo. E que exemplo é esse? Andem em amor, como também Cristo amou e se entregou. Que nós sejamos assim, seguidores de Cristo. Que a entrega dele na cruz do Calvário nos motive a este compromisso. Nos motive a tomá-lo como exemplo. Porque por vezes nós seguimos pessoas, talvez porque no final da sua live ela vai sortear alguma coisa. Porque talvez seja bonitinho, seja engraçado, mas o convite de Paulo é siga Jesus, porque ele se entregou por você, se sacrificou por você. Então esteja disposto a se engajar na missão por ele, a morrer por ele, a ser fiel, relevante, diferente, para a glória dele, porque ele na cruz se entregou por você. Sigamos o exemplo do nosso Cristo, sejamos imitadores dele e tenhamos a sua cruz, a sua morte como maior motivação para fazermos isso.